livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa Escola de Oração Santa Teresa d'Ávila. Estamos no nosso 5º encontro e desde alguns encontros atrás eu estou trabalhando o 3º capítulo do livro do Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, Quero Ver a Deus. O 3º capítulo trata do conhecimento de si mesmo. Eu tratei no último encontro sobre o conhecimento de si mesmo, com aspectos ligados ao conhecimento por meio da psicologia, né? Psicologia que Santa Teresa d'Ávila aplicou na própria vida, né? Os conhecimentos que tinha de si mesma, os conhecimentos que tinha da própria alma. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conhecimento de si por meio do conhecimento espiritual, né? Aquilo que verdadeiramente nos importa, porque o conhecimento de si, ele tem em vista, nesse nosso projeto, a nossa busca de intimidade com Deus, de entregar-se a Ele. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, nos entregarmos a Deus. No momento da oração, acontece o encontro de duas presenças. É a presença de Deus e é a nossa presença. Até a própria presença de Deus, nós precisamos ter uma espécie de conhecimento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E a nossa presença também nós precisamos nos conhecer para melhor nos entregar, ok? Eu gostaria de começar não partindo do livro do Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, mas partindo do livro da Imitação de Cristo, né? A reflexão, nós estamos no 5º capítulo do 2º livro da Imitação. Então, o primeiro parágrafo das reflexões diz assim: ainda que soubesse o que há de bom e de mal em cada homem, sem excetuar um só, de que serviria isto se não conhecesse a si mesmo? Se eu conhecesse cada ser humano da face dessa terra, o que há de bom e o que há de mal, do que isso me valeria se eu não me conheço a mim mesmo? Do que isso valeria? De nada. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos ter um conhecimento profundo de nós mesmos. Um conhecimento que vai progredindo à medida que nós vamos entrando cada vez mais em intimidade com Deus. Então vamos começar pelo livro do Frei Maria Eugênio. Tem algumas anotações aqui.
eu estou seguindo o terceiro capítulo, né, o item 2, conhecimento espiritual. Ok? Terceiro capítulo, conhecimento de si mesmo. Já tratei no item 1 o conhecimento psicológico, vou tratar agora do conhecimento espiritual. E o Frei Maria Eugênio, ele começa dizendo da seguinte forma: ao espiritual são necessárias algumas noções psicológicas para evitar sofrimentos e dificuldades. No entanto, importa-lhe mais possuir o conhecimento que chamamos espiritual e que lhe revela aquilo que ele é diante de Deus, as riquezas sobrenaturais de que está adornado, as más tendências que são um obstáculo ao seu movimento para Deus. Então, são 3 aspectos importantes sobre esse conhecimento espiritual. O que nós somos diante de Deus, nós precisamos ter essa noção. O que nós somos diante de Deus, diante do nosso Criador. Segundo ponto, as riquezas sobrenaturais das quais nós somos adornados. Santo Tomás de Aquino, eu já citei isso num vídeo anterior, Santo Tomás de Aquino disse que aquilo que Deus pôs em nós, aquilo que nós temos em nós, em nossa alma, vale mais do que toda a obra da criação. Portanto, nós temos riquezas extraordinárias e nós precisamos conhecer essas riquezas que Deus colocou em nós. E o terceiro ponto, né, que são as nossas más tendências. E conhecermos para termos com clareza a noção de que elas são um obstáculo ao nosso movimento para Deus. Quando nós vamos em direção a Deus, as nossas más tendências querem nos tirar deste movimento para Deus. Então nós precisamos conhecê-las, né? Isso como eu disse, é um conhecimento progressivo. Vocês não sairão deste vídeo conhecendo a si mesmo, né? É um progresso. De pouco a pouco Deus vai revelando quem nós somos a nós mesmos. E ele diz assim, o Frei Maria Eugênio: se o conhecimento psicológico é útil à perfeição, o conhecimento espiritual faz parte dela. Então, conhecimento psicológico, ele não é essencial para a perfeição, mas o conhecimento espiritual sim. Faz parte desse caminho de perfeição. O que é o caminho de perfeição? É o caminho de união com Deus mais perfeito possível, que é aquilo que é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós cheguemos o mais profundo possível nessa intimidade com Ele. O mais profundo que nós conseguimos com a ajuda exclusiva dele. É Ele que nos eleva, é Ele que nos chama, é Ele que nos atrai e é Ele que nos enriquece das graças necessárias para nós trilharmos esse caminho. E o Frei Maria Eugênio continua: pois, o conhecimento espiritual faz parte dela, pois alimenta a humildade e se mescla com ela. Sem humildade não há vida espiritual. A humildade faz parte da vida do cristão. A humildade faz parte da vida de oração. Quando nós vamos rezar, quando nós vamos orar diante de Deus, o conhecimento de quem nós somos diante dele nos faz automaticamente ter o ato de humildade e de adoração. Humildade, pois nós nos enxergamos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza e a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a majestade de Deus
e nós nos aproximamos dele com humildade. E Deus ama morar no coração do humilde. Quando Deus encontra uma alma humilde, Deus caminha para ela como as águas caminham para o mar. Todas as águas elas têm o objetivo de ir para o lugar mais profundo. Por que que o mar ele é tão grande? Porque ele é profundo, porque ele é baixo, ele é humilde. Portanto, ele atrai as águas para ele. Quanto mais baixo nós somos, e para sermos baixos, para nos rebaixarmos, basta conhecermos a nós mesmos. Conhecer a si mesmo são as qualidades e são os defeitos. Por isso nós vamos ver as nossas más tendências e nós vamos ver também os nossos dons preciosos, as preciosidades que Deus coloca em nós. As riquezas sobrenaturais que Deus deposita em nossa alma. E o Frei, ele diz assim: é a propósito deste último, né, do conhecimento espiritual, que Santa Teresa se refere como sendo o pão com o qual se devem comer todos os outros alimentos, por mais delicados que sejam. Então, é esse conhecimento espiritual, esse conhecimento de quem nós somos diante de Deus, das nossas riquezas sobrenaturais e das nossas más tendências que nós precisamos ter para nos aproximar de Deus e para comer todos os manjares. Deus, no caminho da oração, ele derrama em nossa vida graças extraordinárias. E ainda que ele não derrame graças extraordinárias sensíveis, a pessoa não pode dizer que caminha na vida de oração e não é abundantemente agraciada por Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela vivia num estado de secura habitual. Os gostos na oração que nós geralmente sentimos, aquele que reza sente os gostos da oração, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela não sentia. Era secura. Tanto que quando ela vai falar sobre a transverberação, né, que ela teve, quando ela experimenta aquela profundidade, aquela profusão de amor que Deus coloca no coração dela, que ela quase morre de tanto amor, ela depois diz: logo em seguida voltei à minha secura habitual. Santa Teresinha do Menino Jesus vivia secura habitual, mesmo nos altos graus de santidade, nos altos graus da vida mística. Então, aquilo que Deus derramou no coração delas, riquezas, e ela enxergava grandiosas riquezas, não eram riquezas muitas vezes sensíveis, aquelas que a gente sente no corpo. Muitas vezes sentimos algumas consolações, né? Tem a explicação do padre Paulo Ricardo que diz, né, que Deus vem com a graça abundante no coração e ela reverbera no corpo. Deus enche a alma que respinga no corpo e a gente sente muitas vezes no nosso próprio corpo aquilo que a nossa alma vive todo momento quando está em contato com Jesus Cristo, quando está em contato com Deus. Por isso, nós corremos um grave risco de achar que nós só estamos sendo tocados por Deus quando nós sentimos alguma coisa. Não pode ser assim. Deus precisa da gente, a nossa perseverança nesse caminho de oração. Se você, meu irmão, minha irmã, está rezando e não está sentindo nada, não é pelo sentir que você vai medir se você está progredindo na oração ou não. Você vai saber se você está progredindo na oração ou não
se a sua oração está mudando a sua vida. Porque por meio da nossa oração, Deus muda a nossa vida. Deus conserta essas más tendências que nós temos, os nossos vícios, os nossos hábitos ruins. Deus vai modificando. Deus vai colocando no lugar de um vício uma virtude. É por meio das virtudes que nós sabemos se estamos progredindo no caminho espiritual ou não. Muitas vezes a pessoa experimenta coisas extraordinárias, tem aquelas graças em que ela louva a Deus, pode ficar uma noite inteira rezando, sentindo os gostos espirituais. Mas, se aquilo que você experimentou não mudar a sua vida progressivamente, isso significa que ou o que você sentiu foi corpóreo, que você produziu, pode ter sido uma tentação do inimigo, ou Deus te deu uma graça e você não soube aproveitar dela. Porque Deus muitas vezes nos dá uma consolação e logo após a consolação ele quer nos falar alguma coisa. E no lugar da gente ouvir o que ele está nos falando, a gente fica em busca daquilo que a gente está sentindo. Aquilo que a gente sentiu, não, foi embora, não, traz de volta, meu Senhor, traz de volta. E a gente não ouve aquilo que Deus está pedindo da gente. O que Deus está pedindo de você hoje? Agora, no momento em que você está vendo esse vídeo, você tem coragem de perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Muita gente não tem coragem de fazer essa pergunta, muitas vezes porque tem medo de que o que Deus disser, do que o que Deus falar, seja contrário à vontade da pessoa. Se você não tiver coragem ou fizer essa pergunta com medo, lembre-se, você precisa converter a tua vontade na vontade de Deus. Por isso esse caminho de conhecimento é importantíssimo. Quem eu sou diante de Deus. O que eu tenho que Deus quer. O que Deus quer fazer com a minha vida hoje. Para que você possa experimentar esta graça, se conheça. Caminhe esse caminho de vida íntima com Deus. Amém? O Frei Maria Eugênio, na letra A, no tópico O que somos diante de Deus, ele diz assim: Deus é amigo da ordem e da verdade, diz Santa Teresa. A ordem e a verdade exigem que os nossos relacionamentos com Deus sejam baseados no que Ele é e no que nós somos. Deus é o ser infinito, nosso Criador. Nós somos seres limitados, criaturas suas, dependentes dele em tudo. Entre Deus e nós há um abismo que separa o infinito do finito. O ser eterno e subsistente por si mesmo, da criatura chamada existência no tempo. A intimidade para a qual Deus nos chama não preenche esse abismo. O que o Frei Maria Eugênio está dizendo? Ainda que você chegue no último estado de santidade, no último estágio de santidade nessa terra, ainda assim não compensa esse abismo infinito que há entre nós e Deus. A alma mais santa, mais pura, depois de Jesus, que caminhou sobre a terra é a Virgem Maria. Nem a Virgem Maria, ela pôde preencher, ela pôde superar este abismo infinito que há
entre a criatura e o Criador. Nós somos finitos e Deus é infinito. Nós somos pequenos e Deus é infinito. Nós somos limitados e Deus é infinito. A única forma disso é se nós fôssemos deuses, se nós fôssemos o próprio Deus. Esse abismo infinito, quando Jesus se encarna, ele cria uma ponte que liga o infinito que é Deus e o finito que é o ser humano. A união hipostática de Jesus, a união das pessoas em Jesus. Né? A união das naturezas em Jesus. Né? Jesus é uma única pessoa, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Numa única pessoa, Jesus, ele une o divino e o humano. Ele anula o abismo? Não. Ele cria uma ponte que liga uma ponta à outra. É em Jesus que nós devemos caminhar rumo a Deus. Um pouco mais embaixo, o Frei Maria Eugênio ele fala de uma citação de Santa Catarina de Sena, que diz assim: sabes, minha filha, quem tu és e quem eu sou. Deus falando para Santa Catarina de Sena. Tu és aquela que não é, eu sou aquele que sou. Aquela frase que Deus disse a Moisés, né? Moisés perguntou: Senhor, quando me perguntarem qual Deus está me mandando libertar o povo, eu digo o quê? Qual é o nome que eu digo? E Deus falou: diz que eu sou aquele que sou. Deus é aquele que é. E nós? Nós não somos nada. Nós, como ele vai dizer a Santa Catarina de Sena, nós não somos. Eu sou aquele que sou, tu és aquela que não é. Vai dizer o Senhor. Santa Teresa chama de reais as almas que, numa iluminação súbita ou num rápido amplexo de um influxo divino, compreenderam algo deste abismo infinito, abismo do infinito divino. Às vezes Deus concede a algumas almas a graça de compreender alguma coisa deste abismo infinito entre Deus e a criatura. E Santa Teresa chama essas almas de almas reais. Um pouco mais para baixo, o Frei Maria Eugênio vai dizer assim: a criatura que merece ser chamada nada diante do ser infinito desafia Deus ao menosprezar voluntariamente os seus direitos, e este desacato pareceria ridículo se Deus não lhe tivesse concedido o privilégio de perturbar a realização dos seus desígnios providenciais. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, Deus deu a eles a liberdade de escolher por Deus. Estava lá todos os frutos, todas as árvores do jardim, e eles não podiam comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou uma ordem: não comais. O que eles fizeram? Desobedeceram. Somos nós, diante de todas as possibilidades que nós temos na vida, nós escolhemos a única que não nos faz bem, que é o pecado. Eu estou aqui numa paisagem, né,
milhares de árvores à minha volta, né? Tem uma montanha aqui do meu lado esquerdo que tem muitas árvores. Tem muitas possibilidades. Era a mesma coisa que eu pegar e Deus proibisse que eu tocasse em apenas esta árvore daqui. Somente essa. E eu ficasse tentado a tocar nela. Eu posso tocar em todas as outras. Mas Deus proibiu que eu tocasse nessa. É uma desobediência terrível se eu vier e tocar nessa, uma vez que eu posso tocar em qualquer outra. Na nossa vida não existe essa opção no sentido de dizer, olha, você só pode pecar ou não pecar. Não existe somente essas duas opções. Tem a opção de amar. Não pecar não quer dizer necessariamente amar. Amar é algo positivo, é você colocar a sua vida, de modo especial para Deus, colocar a nossa vida em oferecimento a Ele, em ação de amor para Ele. Como diz Santa Teresa, a gente não sabe o que é amar. Amar é uma determinada determinação de agradar a Deus em tudo e de, na medida do possível, não ofendê-lo. Buscar a glória do seu Filho Jesus e a prosperidade da Santa Igreja Católica. Amar. Nós podemos amar. Este convite da escola de oração é um convite para nós amarmos. Vamos parar com essa história de ou eu peco ou eu não peco. Ou eu peco ou eu não peco. Quando nós estamos na primeira morada, porque nós decidimos não pecar. Né? Inclusive, já um alerta, na próxima formação, eu vou trabalhar, na próxima ou daqui a algumas formações, eu vou trabalhar sobre a questão das moradas. Em que morada você se encontra? Isso é importantíssimo para nós sabermos da nossa vida espiritual. Para nós sabermos os passos que nós precisamos dar rumo à vontade de Deus. Em que morada você se encontra? Então vou falar sobre isso, para você poder identificar, claro, com a ajuda do diretor espiritual, esse conhecimento é mais certeiro. Ok? É mais certeiro. A gente corre o risco de errar, achar que a gente está numa morada que nós não estamos. Tá bom? Então, este conhecimento das moradas de Santa Teresa d'Ávila, a gente saber qual morada que nós estamos, é fundamental. Nós precisamos muito. Amém? O Frei Maria Eugênio, ele continua dizendo da seguinte forma: o pecado, que é uma ingratidão, um crime de lesa majestade, torna-se, assim, uma desordem na criação. Adão e Eva, quando pecaram, criaram uma desordem. Nós, quando pecamos, nós estamos em desordem e criamos desordem. O pecado faz isso em nós. Portanto, lutemos contra o pecado. Até lembrando, né, fugiu da mente quando eu estava falando. Pecado e não pecado, primeira morada. Segunda morada é uma luta contra o pecado, né? Só que é uma luta contra o pecado para se purificar, né? Existe uma purificação. Primeira morada, a gente luta contra o pecado para ficar na graça de Deus, para entrar no castelo. Na segunda morada, a gente luta para não pecar mais e para crescer na graça, na intimidade de Deus. Na terceira morada, a luta não é mais contra o pecado. A luta é para viver a intimidade com Deus, é para imitar as virtudes do Cristo. Né? O Adolfo Tanqueray, um teólogo, ele escreveu a grande obra-prima, né?
o compêndio de teologia ascética e mística, o Adolfo Tanqueray ele vai dizer que a terceira morada é a via iluminativa, porque é quando nós fazemos aquilo que Jesus falou. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando nós somos a luz do mundo? Quando imitamos Jesus, quando buscamos agir como ele agiria, né? Se está difícil a compreensão, se você acha que é uma coisa inacessível, isso é mais um indício de que você não está na terceira morada. Quem está na terceira morada vê que isso, quem desperta na alma é Deus. Essa configuração com Jesus Cristo, essa conformidade com Jesus Cristo por meio da prática positiva das virtudes. Amém? E o Frei Maria Eugênio vai dizer o seguinte: este duplo conhecimento do tudo de Deus e do nada do homem é fundamental para a vida espiritual. Desenvolve-se com ela e, no dizer de Santa Ângela de Folino, no seu grau eminente, constitui a perfeição. Santa Ângela de Folino vai dizer, esse duplo conhecimento de quem é Deus e de quem nós somos, num grau eminente constitui a perfeição. Quanto mais íntimos nós somos de Deus, mais sabemos quem nós somos e mais sabemos quem é Deus. A grandeza de Deus. Por exemplo, Deus criou todas as coisas. E muitas vezes essa verdade ela passa por nós de forma meio que insensível. Daqui até o Sol, na velocidade da luz, o Sol é a estrela mais próxima que nós temos, né? Nosso sistema solar, né? O Sol está a 8 minutos de nós na velocidade da luz, mais ou menos 300 mil quilômetros num segundo. A próxima estrela mais próxima eu ouvi uma informação de que a próxima estrela mais próxima estaria 4.000 anos, né? O Padre Paulo Ricardo fala num dos vídeos dele, está a 4.000 anos na velocidade da luz, né? Eu não calculei direito, tem uma estrela que inclusive os pesquisadores estão achando que ela já explodiu há 700 anos atrás, né? Então ela estaria a 700 anos de distância da Terra. Na velocidade da luz, para nós chegarmos até essa estrela, seriam 700 anos. Nós estamos falando de uma estrela, o Sol, de mais outra estrela, essa estrela Betelgeuse. Na nossa galáxia, nós temos 100 bilhões de estrelas. E existem 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões. Os estudiosos, eles dizem que o universo conhecido, né, aquilo que consegue enxergar, para a gente chegar naquela ponta, demoraríamos 15 bilhões de anos, mais ou menos. Essa distância, essa grandeza, essa coisa imensa que nós temos no nosso universo é nada comparado a quem é Deus. Deus criou tudo isso com a palavra, com o verbo. Santa Catarina de Sena diz que Deus tem o universo na palma da mão. Isso não é nada. Isso é tudo finito. Deus é infinito.
Deus é grandioso. Quando nós falamos que Deus é criador, ele é criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo que o ser humano consegue enxergar hoje, às vezes eu estou no interior de São Paulo, e no interior o sol é muito estrelado à noite, né? A gente consegue enxergar com mais clareza as estrelas. Às vezes eu fico olhando para cima e fico admirando um abismo de distância entre uma estrela e outra, entre nós e aquelas estrelas. E isso não é nada para Deus. Deus é infinitamente mais do que isso. Na mesma proporção que essas criaturas de Deus são pequenas em relação a Deus, o que somos nós? Um grãozinho de nada no universo. Um grãozinho de nada, uma coisinha pequenininha. Um universo imenso desse. Um planeta pequenininho. Você mora, se você é brasileiro, você mora no meio de 210 milhões de pessoas. 210 milhões de habitantes. Você é um entre 210 milhões. E não é o melhor desses 210 milhões. No nosso planeta são 7 bilhões de pessoas. E você é um entre 7 bilhões. E você, eu, não somos os melhores. Não somos. Se nós hoje pararmos de pecar e nunca mais cometermos um pecado na vida, nós vamos estar na estaca zero. Com o pecado nós estamos abaixo de zero. Ah, Fernando, mas isso deprime, isso deixa para baixo, isso faz a gente desesperar. Não! Nós somos pequenos, insignificantes, mas Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. O Deus que criou tudo isso, toda essa grandeza, ele aceitou por amor. E você pode dizer, exclusivo de você. Se houvesse só você que está me ouvindo na face da terra, Deus não teria derramado uma gota a menos. Todas as gotas, né? Os estudiosos dizem que quando o corpo começa a verter água, é que acabou o sangue. Jesus derramou todo o sangue dele, preciosíssimo. A doutrina da igreja nos diz que bastaria uma gota de sangue de Jesus para salvar a humanidade inteira. Eu costumo dizer, a que ele escolheu foi a última. Ele deu todo o sangue dele por você. Você pode colocar a mão no peito e falar, por mim. Por mim. Ainda que só houvesse você, Jesus Cristo não teria feito nada menos do que ele fez. A salvação, que é para todo o mundo, ela é exclusiva, individual, pessoalmente, para cada um. Porque a entrega dele é total. Na cruz, quem morre é uma pessoa divina. Desculpa. Na cruz, quem morre é, como diz Santo Tomás de Aquino, né, a comunicação dos idiomas, aquilo que é o homem é Deus em Jesus Cristo. Quando nós dizemos que uma pessoa divina morre na cruz, é porque ali Jesus se entrega. Deus é eterno. Deus não morre. Mas em Jesus Cristo, ele se entrega totalmente. Totalmente. Por causa de mim e por causa de você. Jesus, ele te ama. E é este amor que quer fazer com que você se levante e assuma a atitude
de quem quer verdadeiramente ter intimidade com Ele, se entregar a Ele cada vez mais, para que com Ele possamos crescer na intimidade, possamos crescer na amizade, possamos amar e não somente lutar contra o pecado. Amém? Vamos agradecer a Deus então por mais este encontro, por toda a graça de Deus derramada na nossa vida, pela presença dele que nunca nos abandona. Deus nos ama e este amor de Deus nos conduz dia após dia, passo após passo. Vamos agradecer este Deus maravilhoso, rezando um Pai Nosso, que é a oração que Ele mesmo ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Se queres, eu quero. Se chama